Fala pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui hoje com a continuação daquele premolar, certo? Primeiro premolar superior, então, nós estamos fazendo. Quero só recapitular aqui com vocês, ó. Então o desenho da proximal dele vai mudar agora, certo? Enquanto a gente estava acostumado com aquele formato de cunha para os anteriores, agora para os posteriores ele vai ter esse formato aqui. O que que significa isso daqui para mim? Significa que eu vou ter duas cúspides então, certo? Como é que eu sei onde é vestibular e onde é a palatina? Palatina, a bossa ou aquela região de maior volume vai estar localizada mais no terço médio e a cúspide palatina vai ser um pouquinho mais reduzida, tá? E na vestibular? Então, aquela região de maior volume vai ficar mais localizada no terço cervical, tá? Aqui no desenho poderia estar até um pouquinho mais para baixo, para ficar um pouquinho mais esquemático. Mas nós temos também aqui, então, a outra cúspide, tá? Então, essa cúspide maior da vestibular e a cúspide menor da palatina, ok? Então, a proximal dos posteriores vai ser basicamente esse desenho. O que vai diferenciar de um pré para um molar? A largura. A largura aqui, vestíbulo, palatina ou vestíbulo lingual, tá? Se for nos inferiores. Então, enquanto o pré ele é um pouquinho mais estreito, o molar ele vai ser mais alargado. Então, essa distância vestíbulo-palatina ou vestíbulo lingual, ela vai ser um pouco maior no molar. Beleza? Aqui eu tenho os desenhos também, né, que já foi passado. Então, eu fiz o desenho baseado nisso que eu acabei de falar para vocês. Vestibular, ou a bossa localizada mais para cervical. E na palatina, a bossa localizada mais no terço médio. Em questão de desenho da vestibular, o que vai mudar pro canino? Pouca coisa. A ponta da cúspide ela vai ficar um pouco mais centralizada, ao invés de ficar um pouco mais desviada, porque as arestas longitudinais elas são basicamente do mesmo tamanho. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui é aquela velha história. Eu já deixei até marcados pontos aqui, ó. Tá vendo? Então vamos recapitular aqui um pouquinho. Então a gente vai traçar sempre uma linha no meio, né, dividindo a cúspide, lá na ponta da cúspide, e aí nós vamos sempre traçar linhas. Então a gente vai traçar uma linha horizontal na região de maior volume, tanto da vestibular como da palatina, e vamos traçar a linha vertical que vai lá da ponta da cúspide até a cervical. Com essas informações aqui, a gente vai marcar alguns pontos. Então, a gente vai marcar o ponto aqui onde as linhas se cruzam. Marcamos. Lá na ponta da cúspide, marcou. E aí, nós viemos aqui pela lateral, pela face proximal, basicamente no meio do dente, a gente marca um ponto aqui pela proximal, mais lá na região próximo da face oclusal. Desse outro lado aqui também nós vamos marcar o mesmo ponto. E aí, a gente faz a união desses pontos. Então, o ponto que está aqui embaixo eu vou unir lá com a ponta da cúspide, certo? E o ponto que está aqui na região de maior volume eu vou unir lá com aquele na lateral, certo? A gente vai fazer isso daqui, então, daqui para lá, daqui sai atravessado aqui, ó, até lá do outro lado, e aí depois a gente complementa aqui em cima, tá? Então, é basicamente aquela gota, só que agora ela fica um pouquinho mais ampla, certo? Então, esse corte, ele vai ser de dentro para fora. Então, ele vai ser um corte expulsivo, tá? Pra gente poder dar a inclinação aqui, ó, do chapéuzinho das nossas arestas longitudinais, tá? Ó, então, a gente vai quebrar para cá e quebrar para o outro lado aqui, né? Nós vamos fazer, então, esse recorte de dentro para fora. Daqui de dentro do dente para fora, certo? Dando aquela característica expulsiva. E o outro vai ser de fora para dentro, ou seja, daqui de fora, ó, para dentro do meu dente, para eu poder fazer aquela parte que vai ficar convergindo para cervical.
Então, aqui, a gente vai aproveitar as mesmas linhas, ó, pessoal. Eu tenho uma linha aqui, né, horizontal e vertical. E tem um ponto aqui onde elas se cruzam. Vou marcar um outro ponto bem aqui na linha do colo, por vestibular. Lá por proximal, mais um ponto lá na linha do colo, tá? Bem lá na cervical. E a gente pode até aproveitar esse outro ponto aqui de cima, tá? Então, eu vou unir daqui até aqui em cima. Depois aqui até lá a outra linha, certo? E aqui embaixo, tá? E daí eu vou ter a outra região para cortar, que é de fora para dentro, tá? Então vamos para esses cortes aí, tranquilo, com calma, para vocês verem a diferença. Então, olhem lá. Reto, reto tá quadrado. A gente vai para os cortes agora. Então, de fora para dentro, olha lá. Desculpa, pessoal, de dentro para fora, né? É tanta... A gente fala tantas vezes que acaba até confundindo. Então, olha lá, ó. Agora de dentro para fora de novo. De dentro, ó, para fora. Pegando a linha lá, observando onde ela está. Pronto. Olha a diferença lá. A gente começou a inclinar a face vestibular dele, né? Agora a gente vem aqui. Vou só conferir aqui. Então a gente tem já marcado aqui. A gente atravessa aqui até lá na frente. Tem a outra região para poder cortar. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, sempre lembrem, ó. Pouca coisa, não pega tudo de uma vez, ó. Tira um pouco, tá vendo, ó? E vai olhando. Até mesmo para você saber qual que é a direção que o estilete tá levando ali, né? O corte. Se às vezes você pega já muito para querer cortar de uma vez, ele acaba escorregando um pouco, né? Então, às vezes, o corte fica torto, tá? Olha lá, ó. Bem tranquilo. Ainda tá marcado, não tem problema. Isso a gente vai remover depois na nossa lapidada, tá? E agora eu venho aqui do outro lado a mesma coisa. E que faço aquele recorte de fora para dentro. Bom, minha face vestibular então tá começando a tomar aquele formato que eu quero. E aquelas inclinações. Mas olha a diferença da palatina ainda, ó. Olha como ela tá quadrada. Né? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa lá na face palatina. Aqui na palatina eu gosto de tirar assim sempre um pouquinho menos. Porque daí depois se a gente precisar consertar, a gente consegue ter aquela margem, né? Para poder ajeitar, ajustar o dente. Então aqui eu tô só alisando um pouquinho melhor. Beleza. Então, fiz aqui, ó, fiz aqui de dentro para fora, certo, ó. E agora eu já vou fazer aqui de fora para dentro. Aprofundar um pouquinho mais aqui. Isso aí. E agora vamos lá pro outro lado. Então, as linhas já estão basicamente aqui, ó, né, ó. De dentro para fora. Ó, inclinação, tá vendo?
brilhando. E agora aqui de fora pra dentro. Então, olha lá, pessoal, ele ainda tá daquele jeito mais bruto, né? Sem aquela lapidada, mas olha só, uma escovinha bem passadinha nele, olha a diferença que dá já pro trabalho. Ainda falta dar aquela lapidada final, né? A gente arredondar, a melhorar um pouquinho as convergências, tá? Mas olha, bruto, do jeito que eu cortei ele ali, ó, tá? Com exceção desse defeito que tá aqui na frente, que, né, foi aquela hora que eu falei pra vocês. Eu tava lá no laboratório, na clínica sem cera, precisei fazer um enceramento ali, acabei usando esse pedacinho da plaquinha, tá? Mas ainda a gente vai consertar aquilo ali, vocês vão ver que aquilo ali vai sumir, tá? Eu vou fazer ele desaparecer aqui com o acabamento que a gente vai dar. Então, olha, face vestibular, as proximais, ó, e a minha face palatina. Então, a gente vai trabalhar agora primeiro as faces livres, para depois a gente poder trabalhar aqui a face oclusal, tá? Então, o que que eu vou vir fazer agora? Pegar esse Electron aqui agora, tá? E vou começar a lapidar ele um pouquinho. Então, eu vou tentar tirar as linhas de marcação, né? Alguma quina viva entre uma face e outra, né? Vou deixar isso um pouco mais arredondado. Então, eu sei que às vezes fica um pouquinho desfocado aí para vocês, mas assim que eu fizer aqui, ó, tá? Eu já mostro para vocês. Mas ó, pessoal, aqui eu tô basicamente, ó, melhorando a inclinação aqui da palatina. Ó lá, ó. Tô trabalhando ali um pouquinho atrás, ó, tirando a marcação, tá? Tá vendo que tá marcado ali ainda? Então, suave, eu venho aqui e vou fazendo um movimento aqui, ó, com o Lecron, pra gente poder remover aquela marcação. Melhorar um pouquinho a inclinação. E assim a gente vai caminhando. Cuidado com as linhas muito profundas, tá? Porque senão, às vezes, elas acabam dando um pouquinho mais de trabalho pra gente remover. Tá quase lá. Então, aí depois do pré-molar aqui, pré-molar superior, nós temos mais dois elementos posteriores ainda para fazer o enceramento, tá? Que é o primeiro molar superior e o primeiro molar inferior. E aí depois nós vamos pegar firme no progressivo. Olha lá, eu vou fazendo aqui e vou mostrando um pouquinho para vocês o progresso, ó, para vocês irem percebendo. Então, olha lá, ó, palatina já tá bem mais lisinha, bem mais arredondada, né?
volume no terço médio. Só da vestibular aqui que eu vou corrigir um pouquinho depois. Então vamos para vestibular agora. Só alisar aqui um pouquinho melhor. Então esse dente aqui eu vou fazer um dente mais plano, sem tantas evidências assim de detalhes anatômicos aqui na frente. Ondulações e texturas, tá? Então, assim, basicamente eu tô só melhorando o contorno dele, né? Deixando ele como um cara mais de dente, porque ele já tava com formato, né? Então, arredondando e alisando melhor as partes, a gente consegue deixar ele com mais cara de dente comparado com o que ele tava antes. Vamos lá, ainda não saiu bem ali, ó. Quero tirar aquele defeito que ficou. Melhorando um pouquinho mais a convergência aqui para as faces, para cervical, né? E para palatina. Já vou levar aqui numa região que dê para ver melhor para vocês, tá? Olha lá. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui a vestibular, certo? Com as arestas longitudinais. Vou até melhorar um pouquinho mais aqui a aresta.
Então, faço vestibular, arestas longitudinais, né? Olha a inclinação aqui do vestibular, ó. Olha a inclinação da palatina. Então, olha o formato de pentágono que ele tem, tanto pelo vestibular como pelo oclusal, ó. A gente consegue observar esse formato pentagonal nele também, tá? E agora aqui, pessoal, então assim, basicamente ele tá pronto, tá faltando só o oclusal dele para finalizar, porque por fora ele já tá bem lisinho, ele já tá ali com o tamanho, o formato que eu quero, tá com as características de inclinação, de convergências, né? Então tá faltando somente a face oclusal. Então observem, ó, tem duas cúspides, ó. Como é que nós vamos fazer agora para poder fazer essa face oclusal, tá? Eu gosto então, ó, lembrem da cúspide, certo? Ela é piramidal, com base quadrangular, certo? Como se fosse uma pirâmide do Egito, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, vamos recapitular o oclusal. Eu vou ter aqui a vertente triturante, né? Aqui bem na ponta da cúspide, e vou ter vertente triturante aqui e vertente lisa aqui, certo? E vou ter aresta transversal. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, como se fosse a vertente triturante. Ó. Estão vendo, pessoal? E agora aqui pela vestibular, eu venho e faço a mesma coisa, ó. Então eu vou tirar um pouco aqui, ó. Ampliar um pouco. Jogar para lá um pouquinho. E aqui depois eu venho basicamente do mesmo jeito, ó. E aprofundo um pouco lá, sentido a outra cúspide, ó. Então vamos lá. No primeiro premolar superior, então vocês lembram, a cúspide vestibular, ela é maior. Então se eu olhar o sulco por oclusal, ele tem que estar levemente deslocado lá para a palatina, para dar uma impressão de que a cúspide de fato é maior, tá? Então olhem lá, ó. Pronto, já fiz. Olhem como a cúspide vestibular, quer ver, ó, desenho. Então, aqui eu tenho a minha cúspide vestibular e aqui a minha cúspide palatina, tá? Então, olha aqui no bloquinho agora. Eu tenho a vestibular maior e a palatina mais reduzida, tá? Olhando por cima, eu consigo ver o formato pentagonal e consigo ver que o sulco ele tá levemente deslocado para a palatina, tá? O que que tá faltando agora? Só pegar um outro instrumento. Vou até dar uma comentinha melhor aqui do lado. Pegar um instrumento agora para a gente poder fazer e delimitar melhor ali as fossas, né? As fóssulas, desculpa, e o sulco principal com os secundários. Então, pessoal, agora que o intuito não é a gente fazer uma característica anatômica oclusal 100% perfeita. Eu quero que a gente trabalhe o básico, tá? Que são as fóssulas e o suco principal, juntamente com as cúspides, tá? Então, olhem lá. Eu tenho aqui aquele sulco levemente deslocado. Então eu vou fazer as fóssulas primeiro, tá? Então eu sei que as fóssulas são pequenas depressões que estão localizadas aqui nas extremidades, né? Tanto na proximal, tanto na mesial como na distal. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 furinhos. Olha lá. É aqui que vai ser as minhas fóssulas. Bom, então eu vou traçar aqui agora, ó, fazer a união dessas fóssulas, tá? Através de um sulco principal que tá passando aqui no meio.
Então, a face oclusal ali é uma região pequena, né, pra gente poder trabalhar. Então, vocês vão trabalhando com cuidadinho, ó, olhem lá. Como a gente vai melhorando a característica, vai melhorando, a gente consegue ir observando já, ó. Então, sulco principal passando ali no meio, né, mostrando pra mim que aqui é cúspide vestibular e ali é cúspide palatina mais reduzida, tá? Vou reforçar aqui essa fóssula do lado direito. E aqui, ó, então aqui eu tenho a cúspide, certo? A vertente triturante vai ser aqui. Então, partindo da vertente aqui, ó, partindo do sulco principal lá embaixo, a gente pode fazer um sulco um pouquinho menor aqui, ó, que seria o sulco secundário, subindo em cima da vertente, ó. Então o acabamento aqui é assim bem delicado, é a mão leve, sabe, pessoal? Para não tirar tanta cera. Então, ó, a gente vem dando um acabamentinho depois numa região que ficou com uma cera um pouquinho mais marcada, tá vendo? Ó. Tô só consertando um pouquinho bem próximo aqui, porque senão eu não consigo enxergar direito. Eu vou mostrar aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Então aqui tá o nosso primeiro pré-molar superior, tá? Na hora que a gente terminar todos, eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer um polimento com a meia fina, que melhora um pouquinho o acabamento dele, tá? Vou mostrar melhor aqui a oclusal pra vocês. Beleza. Então, aqui eu tenho fóssulas, sulco principal e um pequeno sulco secundário também. Aqui a gente pode pensar em trabalhar um pouquinho melhor também aqui, ó, a aresta transversal, deixar ela um pouquinho mais evidente, né? Tudo trabalhando agora com a lapidada, lapidar o dente. Então a gente pode vir aqui, ó, melhorar um pouquinho, desgasta um pouquinho do lado, que ela evidencia ali um pouquinho a crista.
E agora aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois prezinhos, ó a diferença de um pro outro. Os dois são primeiros premolares inferiores, ó, tá vendo? Só que o um tá um pouquinho mais com formato pentagonal, que é o lado da esquerda, visto por oclusal. Enquanto o da direita, ele tá um pouquinho mais estreito, tá vendo, ó? Mas são características anatômicas, são variações anatômicas, ok? Então, enquanto um tá um pouquinho mais compridinho, o outro tá um pouquinho mais largo. Tá vendo, ó? Um tá com um pouquinho mais de volume do que o outro, mas isso são variações anatômicas. Não tem problema ficar com um pouquinho mais, com um pouquinho menos de volume, tá? Então aqui estão nossos primeiros premolares inferiores.